com os Estados Unidos para a exploração de terras raras não vai dar em nada. Ele disse que a exploração de minerais no Brasil é de competência da União. Vamos lá, Fernanda. Exatamente, Amadeu. Essa entrevista aconteceu hoje e o ministro Márcio Elias, novo ministro da Indústria e Comércio, falou justamente sobre essa questão da venda das terras raras, a USA Terras Raras. Essa venda foi feita pelo governador de Goiás, o ex-governador de Goiás, e de acordo com Márcio Elias, essa venda, essa negociação, ela é inconstitucional, ela se baseou numa lei que foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, porém, tudo que faz parte do subsolo é de direito de gestão da União e não de estados e municípios. Por causa disso, ele apontou aí um vício de constitucionalidade e disse que nenhum estado vai poder reivindicar direitos em relação a essas terras raras. Portanto, essa negociação foi inconstitucional. A gente tem um trecho do ministro Márcio Elias. Vamos ouvir. Do ponto de vista constitucional, ela não se sustenta. Do ponto de vista jurídico, ela não se sustenta. Eu diria para você que também não vai trazer nenhuma obrigação. Esse é o tipo de acordo que é muito mais um memorando, um MOU, como nós falamos, sem nenhum comprometimento, sem nenhuma sanção. Ninguém vai poder ir a juízo exigir nenhum tipo de direito a partir de um documento dessa natureza, penso eu. É particularmente delicado porque ele foi feito a partir de uma lei estadual que foi aprovada. Não foi simplesmente a partir de uma vontade política. Tem uma lei. Então, a lei é inconstitucional ou passivo de declaração de constitucionalidade. Eu falo agora como ministro, mas também falo como alguém que estuda esse tema. Eu acho que no caso de Goiás, que você está se referindo, eu acho que nós temos ainda muita desinformação. Eu precisaria saber exatamente que tipo de atividade vai ser feita e sempre lembrar que o subsolo brasileiro é pertencente à União. Ele é um bem de uso comum do povo, ele pertence ao domínio público, ele não é apropriado por ninguém. Alguém pode ter direito de exploração, mas ele não pode levar para casa. E isso não pode ser, nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Essa foi uma grande polêmica, Amadeu, que se instalou por causa dessa venda por parte da empresa Serra Verde dessas terras a essa empresa americana no valor de 2 milhões e 800 mil reais, 2 bilhões e 800 milhões de reais. E aí, por causa disso, esse debate veio para o Congresso Nacional. O projeto que trata sobre a gestão das terras raras deveria ter sido votado essa semana, estava previsto para entrar na pauta da Câmara dos Deputados ontem, porém, o presidente Hugo Mota retirou da pauta e o projeto vai receber mais propostas, inclusive com reuniões aqui no Palácio do Planalto entre os principais ministérios envolvidos nesse assunto. Inclusive, sobre isso, o ministro Márcio Elias falou que o governo está disposto a apresentar propostas, aperfeiçoar esse projeto e se inteirar do debate relacionado às terras raras no Brasil. Vamos ouvir. Apresentar propostas e sugestões que, sobretudo, aperfeiçoe o dever de industrialização do mineral crítico aproveitado, minerado no país, localizado no país. Nós não queremos ser um exportador de matéria-prima. Não vamos cometer o equívoco de imaginar que mineral crítico ou terra rara no país seja objeto de exportação. Não pode ser. Tem que ser de industrialização. É um grande insumo para a indústria. Não todos eles, mas quase todos eles, e eu acho que essa é a grande preocupação. Com relação à criação de estatal, o MDIC não é contra nem a favor. Só não precisa de estatal para isso. No modelo atual, na nossa avaliação, não há necessidade alguma de se criar uma estatal para se fazer a exploração, o refino, o beneficiamento de mineral crítico ou estratégico. Essa questão da criação da estatal, que seria chamada de Terrabras, foi um dos pontos focais, porque é um debate que está dentro desse projeto que tramita no Congresso Nacional, se é necessário ou não a criação dessa estatal, mas o presidente Lula, antes de seguir para São Paulo para fazer esses procedimentos médicos, se reuniu com os principais ministros e Márcio Elias disse que também é de entendimento do governo que não é necessária a criação dessa estatal e que o Ministério de Minas e Energia pode sim fazer a gestão em relação a esses minerais críticos e as terras raras do Brasil. Bem, há várias camadas aí nesse assunto. O presidente já disse, não,
O Brasil não quer criar mais uma estatal para tratar especificamente disso, terras raras. Mas é preciso disciplinar como será feita essa exploração e o Brasil não abre mão de industrializar aqui. Ao contrário de outras matérias-primas que o Brasil exportou de graça, commodities que iam in natura e voltavam processadas com o Brasil pagando muito, o presidente entende, e ele está com a razão, que isso não pode se repetir no caso das terras raras. Lembrando que os Estados Unidos fizeram um aporte de 1 bilhão e 600 milhões de reais do governo americano para essa empresa americana que comprou a mina em Goiás. Eu quero ouvi-lo, Franci. Olha, Amadeu, eu comparo com um saque, porque você vender uma mina nesse valor, que parece ser alto, mas não é para o potencial que se tem em relação aos minerais raros, e não só um potencial de lucros, de investimentos que se possa conseguir com essa exploração, mas também um potencial nessa moeda de troca, no jogo geopolítico que se tornou cada vez mais imprescindível em um mundo em que as relações estão cada vez mais unilaterais e não tem mais o multilateralismo que tanto o presidente Lula defende. Então, o governo está certíssimo, Amadeu, não pode dar de bandeja essa riqueza para os Estados Unidos. Isso aí tem que ser uma coisa... Vou repetir aqui. Independente, o Lula hoje é o presidente, ano que vem pode ser outro. Independente de quem seja o presidente do Brasil, esse projeto de lei que está sendo discutido, ele tem que tratar da soberania brasileira sobre esses minerais. Como, aliás, a Constituição já prevê, que o subsolo é de todo o povo. Ele não pode ser levado de qualquer jeito, como já foi no passado. Quero ouvi-lo também, justamente nesse aspecto, Alessio, da constitucionalidade dessa negociação aí do Estado de Goiás com o governo americano. Olha, Amadeu, o governador Caiado ele já demonstrou em algumas situações, em alguns temas, que ele tem realmente uma ignorância reconhecida. Mas nesse caso em específico, dos minerais críticos, das terras raras que estão no subsolo do país, ele tem conhecimento, sim, de que é algo dependente ali da União, é algo que é patrimônio da União, portanto, do governo federal, a responsabilidade de explorar ou de delegar sua exploração, seja para uma estatal, uma empresa, a depender também do Ministério de Minas e Energia. Eu acredito que ele fez mais como uma afronta mesmo. Ele tem a maioria na Assembleia Legislativa do Estado e aí conquistou a aprovação dessa lei, mas como uma espécie de afronta, assim como ele já tem feito com outros temas. A gente já debateu aqui, inclusive, a questão da segurança pública, que é uma das principais bandeiras, defesas dele também, de sempre divergir ali do governo federal, e esse é mais um episódio de que ele vai na contramão do que o governo tem tentado implementar, tentado propor. Então, acredito que ele tem sim conhecimento de que é inconstitucional, mas não se importou com isso. Ele quis apenas e tão somente confrontar o Brasil nesse momento em que precisa ter uma legislação própria para essa exploração. Aí entra alguém com a arguição de inconstitucionalidade, quem vai decidir? Supremo. Aí lá vem aquela história de que o Supremo se mete em tudo, Ari.